Gravando! Como lidar com a coleira de ouro? Vai ser o nosso assunto do nosso encontro de hoje. Vocês sabem o que é a coleira de ouro? Por muito tempo, eu vivi presa e amarrada à coleira de ouro. Era onde a minha vida e as minhas decisões e as minhas escolhas eram todas baseadas em cima do dinheiro, do salário que eu ia ganhar, do benefício que eu ia ter, do aumento que eu podia ter. E eu vivi por quase 30 anos presa à coleira de ouro. Mas eu quis trazer esse resumo aqui, mas primeiro eu vou fazer a introdução desse encontro, que vai ser incrível, que você vai ver como as mulheres podem ser codependentes do dinheiro, né? De um lado emocional ligado ao dinheiro. Oi, com todas! Hoje a gente vai falar de um tema que muita mulher vive em silêncio, que é isso que eu estou falando para vocês, né? A tal coleira de ouro. Aquela sensação de estar presa a um trabalho, uma relação ou uma realidade que já não faz mais sentido naquele momento que você está. Mas que paga as contas, sustenta uma rotina, garante uma aparência de estabilidade. Quantas vezes você já se pegou pensando, não aguento mais, mas não posso sair agora? E para esse papo, eu estou aqui com a maravilhosa Thaís Mireia, estrategista de comunicação e marketing para o empreendedorismo feminino. E Érica Grelert, mentora financeira para mulheres e conselheira de inovação. Ambas que já estiveram em prisões douradas. Hoje a gente vai abrir esse círculo para dizer que você não está sozinha. Vamos começar? Na realidade, eu queria... Érica, você quer se apresentar, falar um pouquinho, até dar um spoiler aí sobre o assunto? Todo mundo querendo te ouvir um pouco? Bom, é um prazer, gurias, estar aqui com vocês, né? Dividindo esse assunto tão polêmico e que é um tabu, né? Porque a gente reluta muito para falar sobre dinheiro, né? Eu, como vocês, por muito tempo também tive muito presa, né? Como é que você chamou? A coleira? Coleira de ouro. Coleira de ouro. Eu apelidei isso, Érica. Isso, né? E por que isso, né, Renata? Porque, assim, eu por ter ficado viúva com 28 anos e 3 filhos pequenos, né? A minha grande preocupação que era a seguinte, cara, como é que eu vou fazer para pagar a faculdade desses piá? E eram 3, né? E eram 3. Então, eu prometi para mim mesma que eu faria todos os esforços necessários e que eu, sim, iria dar uma faculdade para os meus filhos, porque para mim isso era uma questão de honra. Isso fez com que eu desenvolvesse já algumas habilidades que são natas minha, né? Que são toda a parte analítica, com números, enfim, porque eu venho da informática, eu venho da TI, eu sou formada em tecnologia de informação, então o processo, o controle, sabe, isso são coisas que para mim era muito do meu dia a dia. Aí eu peguei tudo aquilo que eu já tinha para o meu lado de tecnologia e aprimorei para trazer isso para a minha organização pessoal e para eu poder usar o dinheiro como uma ferramenta. E sim, eu aprendi a usar o dinheiro como uma ferramenta de forma que ele pudesse abranger todas as áreas da vida, inclusive me trazer a segurança financeira que eu tanto precisava. Thaís, quer dar um olá para as nossas mulheres com todas maravilhosas? Olá, olá, com todas. Essa história da Érica, ela é inspiradora, né? Porque geralmente é isso, né? A gente começa na dor, a gente começa onde o sapato aperta, né? Onde a gente precisa, às vezes, mutilar um dedo para caber no sapato, né? Então, quando não tem o príncipe encantado, né, para socorrer e trazer o sapatinho de cristal que a gente tanto espera, né? E às vezes a gente fica com raiva porque não vem, e aí a gente vai para a força do ódio mesmo, conquistar, né? Sai heroína mundo afora para conquistar esse dinheiro que vai pagar todas as contas, né? Tanto as contas financeiras quanto as contas emocionais.
E é ali que a gente cai na coleira de ouro, né? Porque a gente coloca o dinheiro num lugar de nos suprir a falta, né? É com o dinheiro que a gente vai comprar o amor que a gente não teve, é com o dinheiro que a gente vai comprar aquilo que nos falta. E aí a gente fica muito tempo na dor. E enquanto a gente fica na dor, a gente fica cega, né? Porque a gente fica cega de raiva, cega de ódio, cega, né? Trabalhando e chegando numa exaustão até que um dia a gente precisa baixar essa espada e olhar com amor para nós mesmas, né? E é nesse dia que o dinheiro pode virar o que ele é, um viabilizador da vida, um viabilizador de uma vida boa que a gente pode ter, né? E isso é uma transformação, uma virada de chave dentro da gente. E eu estou bem empolgada hoje porque a história da Erika, ela é essa jornada, sabe? É uma história muito bonita de superação e de fazer as pazes com o dinheiro, né? Então, e hoje ela está aí para mentorear as mulheres também nesse caminho. Muito bonito. E essa coisa do dinheiro, né? E eu já queria deixar aqui bem claro que ninguém aqui tem raiva do dinheiro ou não gosta do dinheiro. Pelo contrário, eu amo ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. A diferença é que por 30 anos o dinheiro foi a causa das minhas escolhas e decisões, e hoje ele é consequência. Né? Eu acho que é isso, essa é a diferença. Quando você entende que o dinheiro vem para somar, literalmente, ele não vem para te dominar, né? Te colocar em lugares onde você não quer ficar mais. E eu também, assim, por que eu acho que eu fiquei tanto tempo presa à coleira de ouro, né? Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, a minha mãe era professora. E quando meu pai morreu, a minha mãe ela não tinha dinheiro para bancar a casa e bancar os 2 filhos. E aí a gente, por alguns meses, a gente teve que ter ali dinheiro emprestado. E esse temor de ficar sem dinheiro da minha mãe, eu vi ela vivendo isso e passou para mim. Então, é todo um processo também que eu tenho de desmistificar essa escassez financeira que está dentro de mim ainda, mas que a gente precisa entender que não, isso ficou no passado, né? Isso não é meu também. Então, acho que a gente vai ter aqui muitas frentes para falar, porque eu acho que, às vezes, a gente tem alguns bloqueios, né, algumas limitantes que nem são nossos, mas a gente se apropria no decorrer da vida. Né? Então, assim, aproveitando um pouco, Erika, assim, a sua história, eu já vou começar a primeira pergunta com você. Né? Mas antes, com todas, curta esse episódio, comente com as amigas que precisam também desenvolver esse lado aí de aprisionamento com o dinheiro, tá? E compartilhe esse vídeo aí com todas as amigas e com quem vocês quiserem. Erika, você já ficou em um trabalho por medo de não conseguir algo melhor? Sim, sim. Quem não, né? Quem não? Eu estava pensando isso. Quem não? Sim. E muitas vezes a mulher, ela precisa, sabe, ela precisa de um grau de certeza muito grande para tomar uma decisão, né? Eu observo, assim, hoje, estando à frente de alguns conselhos, de institutos femininos que promovem liderança de mulheres, a gente ouve muitos relatos que os homens, se eles tiverem 30%, né, de chance, ou certeza, eles já estão indo. Para nós, né, a gente precisa muitas vezes mais do que 90% dessa certeza para tomar essa decisão. E como nós precisamos ainda ter a nossa autoconfiança, né, de saber que a gente vai dar conta do recado. Talvez isso seja pelo nosso acúmulo de atividades que nós achamos que nós não podemos deixar a desejar como mãe, não podemos deixar a desejar como uma dona de casa, como mulher e também como profissional. E isso faz com que a gente pondere demais, né? Então, acho que este realmente é assim, o que faz com que a gente fique muitas vezes num lugar e não tenha coragem de alçar novos voos se a gente não tiver muita certeza daquilo que a gente vai fazer. Isso está muito ligado também à história da mulher, né, Erika? Porque
ela por muitos anos, muitos séculos, ela não foi educada, né, ou criada para fazer escolhas nem tomar decisões sozinhas. Né? E sempre teve ali um tutor do nosso lado, alguém que dissesse para a gente o que fazer. Então, de repente, abriu-se um mundo, mas ninguém explicou para a gente como a gente fazia. Então, eu acho que também essa coisa da dificuldade, né, de tomar uma decisão, de arriscar, ela está muito ligada, não só a mulher ter que ser sempre perfeita, como você disse, né, tem que estar sempre entregando ali perfeitamente as coisas, como a gente não foi acostumada a tomar essas decisões. Então, isso talvez ainda esteja no nosso DNA, e seja difícil, né, se desligar de coisas que estão há muitos anos, né, acompanhando muitas mulheres, né. Está praticamente no nosso DNA isso, né? Thaís, quer falar alguma coisa? Isso aí tem a ver com você, gata. Essa questão histórica, ela é interessante porque o homem, as roupas masculinas, o homem tem bolso para carteira. E a mulher carrega a bolsa porque na bolsa ela carregava frutas, comida, ela carregava, né, as coisas para os filhos. Então a mulher não tem roupas para carregar dinheiro. Não. Começa ali já, e até hoje, a gente continua sem o bolso do dinheiro. Sim, sim. O bom é que a nossa bolsa hoje cabe até a carteira do marido, né? Exatamente. Mas, né, então, assim, toda uma questão histórica que isso tá realmente enraizado, né? A gente tem essa lealdade inconsciente, inclusive, com as nossas ancestrais, e é difícil a gente, por mais que a gente saiba que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, de conseguir ir para além do que eles já foram, tem uma parte nossa que sente muita culpa nesse movimento, né, de ter mais, de viver com mais tranquilidade, né? Por exemplo, o meu avô, ele perdeu tudo, perdeu casa, ele construiu casa para um monte de gente, mas a empresa dele faliu, e ele perdeu tudo, perdeu casa, então, assim, eu tinha um medo de falir a minha empresa, né, e quem sabe eu usei todas as minhas forças durante anos para não falir uma empresa, o único objetivo era ter uma empresa que não falisse. E aí, com consciência, hoje eu posso desmontar a empresa, sabe? Ela pode ser qualquer outra coisa. Sim. Então, a gente carrega, né, essas lealdades de compensação, assim, também. E não só as lealdades, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que tem mulheres que não avançam financeiramente ou em valorização do seu trabalho, porque tem muitos homens que não admitem que as mulheres ganhem mais e elas não querem acabar com as suas famílias ou acabar com o seu casamento. Agora, a gente não vê ao contrário, né? O homem, pelo contrário, tem muitos homens que querem uma mulher dependente deles para que eles possam manipular e comandar a situação. E isso é engraçado, assim, não é engraçado, né? Mas assim, como é que eu vou dizer? É difícil, né, a gente entender que os papéis dentro de uma sociedade do homem e da mulher ainda estão tão arraigados de papéis de dominação mesmo, né, que tem há muito tempo. E isso eu acho que o dinheiro tem a ver. Por exemplo, eu trabalhei 30 anos em CLT. Todos os meus pares masculinos, isso não é só meu, de muitas mulheres que eu conversei, os pares faziam a mesma coisa e eles ganhavam mais que as mulheres. Né? E isso tem, estatisticamente, a mulher ganha menos, até 25% menos, dependendo da área. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, séria, né? Porque eu acho que a gente precisa botar isso para fora e fazer isso chegar a mais mulheres, porque tem muita mulher que não sabe da história social, não entende desse lado que justifica muitos posicionamentos, tanto delas quanto deles. E aí acaba que acha que é normal, né? Vai deixando a coisa levar. Mas eu vou passar para a segunda pergunta. Já ignorou os sinais do seu corpo porque o salário era bom demais para reclamar, Thaís? Então, eu passei 12 anos em CLT no início, né, da trajetória profissional, assim, e eu tive muita dificuldade em pedir demissão, né? Eu chegava ao extremo, realmente, onde já não dava mais,
No sentido porque no jornalismo, que foi onde eu comecei, os salários realmente eram muito baixos. E a gente trabalhava muitas horas, né? Muito plantão, muito carnaval. Eu fiquei de plantão na rádio, fazendo cobertura, e a gente não tinha essa remuneração, né? E aos poucos eu fui me libertando, mas sempre assim, arrancada dos lugares, sabe? Sempre nos extremos, por esse medo, não conseguia me desligar. E aí depois, quando eu consegui me libertar disso e ter coragem de abrir a empresa, eu levei isso para os clientes. Eu tive por muito tempo clientes que mandavam, né, áudio de madrugada, que parecia sempre que estava pegando fogo e que tinha que fazer alguma coisa para salvar a empresa, e na verdade não era nada, assim. Então, sempre muito disponível. E mantendo clientes por anos, né, em situações assim completamente de desvalia, né, de não saber cobrar direito, de não conseguir encerrar contratos por conta do dinheiro que aquele contrato tinha. Foi um processo muito longo. Mas o problema não era o cliente e nem a empresa, o problema era essa falta de noção de valor de mim mesma, né, onde eu não tinha essa segurança, essa validação interna, né, do meu valor, de conseguir colocar preço nas coisas. Então, foi uma jornada de elaboração de muitos anos, né? Hoje, já tenho clientes saudáveis, né? Então, por quê? Porque eu estou saudável, né? Depois de 4 anos de jornada terapêutica profunda, assim, já estou livre? Não. Mas a codependência foi algo que me manteve muito tempo nessas relações desequilibradas, né? Porque é um desequilíbrio na relação à codependência. Então, é um desequilíbrio também no dar e receber o dinheiro. E foi um processo, assim. Então, sim. E você, Érica, quantas vezes você já ignorou os sinais do seu corpo para te dizer uma mensagem que você precisava olhar e ignorou? Muitas vezes, né? Eu não, desde que eu comecei a trabalhar por conta. Então, este processo de trabalhar como CLT, né, para mim foi um período muito curto. Mas eu era a pior das chefes comigo mesma, né? Se eu sou um pouco exigente com os outros, comigo, né? Então, aquela coisa assim, de eu não conseguir relaxar se eu tenho uma mensagem do WhatsApp para responder, se eu tenho um e-mail que eu não li, né? E me desprender disso foi muito difícil, porque acho que isso também está muito associado com os nossos valores. E o valor compromisso, para mim, ele está lá na alta muito, é um dos primeiros da minha escala, né? Então, assim, cara, eu tenho compromisso, eu preciso assumir o compromisso de dar essa resposta. E é muito engraçado isso, que eu vou trazer uma história bem curiosa para vocês, que eu tinha um namorado que ele sempre me questionava bastante, né? São 10 horas, está no computador. E uma vez um cliente mandou um áudio para mim, sexta-feira, 9h30 da noite. Estou indo jantar com a minha esposa, Érica. Entra lá e libera as notas que amanhã o caminhão precisa pegar às 7 horas. Ele ficou furioso e fez eu escutar isso pelo menos umas 5 vezes. Não, escuta e entende qual é a tua parte nesse episódio e qual que é a parte dele. Né? Então, que muitas vezes... E por que eu estou trazendo isso? Porque quantas vezes a gente está nesse piloto automático, né? Nesse looping, e a gente não tem a percepção, ou muitas vezes eu estou falando aqui do namorado chato, mas a nossa percepção de olhar para isso e entender, não, qual é a parte que me cabe, né? Para que a gente possa, então, dosar as coisas e fazer como todo mundo faz, o horário de trabalho, respeitar nós mesmos e o sinal do corpo, porque isso impactava no meu sono, né, no meu humor e todas as outras coisas que a gente sabe, né? Vocês duas falaram duas coisas muito similares, que foi muito, assim, bateu aqui, mexeu. Por quê? Quando eu saí, há 4 anos atrás, que eu saí da CLT, eu saí muito machucada, porque eu saí burnoutada, sofri assédio, foi muito ruim. Foi uma fase ali no final que foi uma
uma das piores fases da toda da minha trajetória profissional. E aí eu comecei a botar a culpa na CLT. A CLT não serve, só querem sugar a gente. Só que não é nada disso, porque a culpa não é da empresa, a culpa não é do seu chefe, a culpa é de você não se priorizar, é de você não entender que você não está ali à disposição. Né? É você não se valorizar para acreditar que você pode conseguir alguma coisa melhor e que você tem que continuar naquele movimento que você não quer, né? Naquele ambiente tóxico para você. Então, eu acho que é muito próximo isso que vocês falaram, e muito sério, porque a gente precisa, sim, prestar atenção na nossa comunicação interna, e o nosso corpo é o primeiro a nos mostrar isso, mas a gente precisa olhar o quanto que a gente se desvaloriza, sabe? O quanto que a gente não percebe que a gente está entrando ali num círculo vicioso de automatismo robotizado, né? Que você não percebe que aquela pessoa ali, que aquele ambiente não é mais legal para você estar, que aquele chefe você não dá mais para conviver, e você continua ali simplesmente porque é uma boa empresa, é um bom salário, é um bom benefício, e você vai ficando até a hora que você adoece. E aí o negócio já está, o caldo já entornou, como dizia a minha avó. Mas aí eu vou para a terceira pergunta, que eu vou responder. Quantas vezes você ouviu que devia agradecer por estar empregada? Gente, eu acho que eu ouvia isso quase todo dia quando eu virava para minha mãe e falava que eu não aguentava mais, que eu estava chorando às vezes, eu falava, gente, eu não aguento mais. Mas você tem que agradecer que você está empregada. Né? Então, existe ainda, né, como é que eu vou dizer? Existe ainda uma credibilidade de que se você está numa empresa que é boa para muita gente, você tem que continuar ali, você tem que agradecer que você está empregada. E eu acho que esse mantra, porque vira um mantra na sua cabeça, na sua mente, esse mantra faz você realmente acreditar que se você largar ali, a sua vida profissional vai descer ladeira abaixo. O que vocês acham disso? Porque era assim que eu sentia, eu tinha muito medo, ainda mais que na época eu estava com 50 anos, né? 50 anos você não tem mais emprego. Nossa, isso batia igual pica-pau do mal. Renata, isso, né, traz muito, assim, aquilo que vem passado de geração a geração, que esta é a medida do sucesso. Né? Essa é a medida do sucesso de nós ficarmos 15 anos dentro de uma empresa, né? De a gente ser uma pessoa confiável, enfim, de ter essa estabilidade. Na minha época, lembro quando eu era muito nova, que a gente procurava emprego, tu olhava uma carteira 4 meses, a pessoa já ficava meio desconfiada. Assim, né? Era assim mesmo. E já na geração dos meus filhos, hoje, tu ficar 2 anos numa empresa significa que tu estás estagnado. Muda completamente, né? Os valores, né? Então, essa nova geração, ainda bem, né? Ela já está mudando esta cultura. Mas tem coisas, né, que para nós parece que foi marcado a ferro e a fogo. Né, que está enraizado. É aquilo que a gente vem escutando. Então, por isso que isso ainda era uma medida do sucesso. E, Thaís, você acredita que está velha demais para recomeçar? Eu recomeço todo dia. Sabe que eu quero fazer um convite para uma reflexão nesse sentido. Porque... Claro, tem essa questão de que para cada família, né, a segurança ela está depositada em algo, né? No teu era ter um emprego, por exemplo, na minha era porque quem foi empreender faliu, então é melhor tu ser concursado. Sim. Mas quem conseguir ter uma empresa e não faliu, conseguiu, entende? É herói dentro da família. Então, cada família ela vai trazer essa raiz onde a gente vai tentar resolver essa questão, né, geracional. Mas tem uma questão que pode ser um convite para um olhar diferente, para uma ampliação da consciência, da mentalidade, de entender que se a gente procura emprego,
né, a gente está buscando uma segurança, porque o emprego, ele é algo que, o emprego, uma empresa, Estabilidade, né? é essa estabilidade. Então, a pergunta profunda é do que você se sente inseguro? Onde está a raiz da insegurança que você está tentando colocar no emprego, na empresa, no cliente? Porque se a gente entender que, na verdade, se você tem trabalho, você sempre vai ter onde trabalhar. Sim. Se você está aí procurando um lugar para servir, sabe? Se você está procurando um lugar para exercer o teu trabalho. Porque quem trabalha sempre vai ter lugar para trabalhar. Nem sempre tem emprego. Mas se você se colocar à disposição como um parceiro, ou para construir junto, ou que nem a gente, vamos começar um projeto, trabalho sempre tem. E aí o dinheiro, ele vem como um agradecimento do teu trabalho. Da onde você se colocou a serviço de algo, né? Então, quem vai buscando emprego, está buscando ganhar. Tá buscando ser ressarcido de uma dívida, sabe? Tá buscando que alguém de fora te traga segurança. Quando você muda a mentalidade, se coloca a serviço e diz, eu vou trabalhar com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que é possível hoje, vou trabalhar em qualquer coisa. Eu tinha um chefe que dizia assim, se você for trabalhar como a pessoa que faz xerox na empresa, seja o melhor tirador de xerox. Entrega o xerox certinho, coloca na pastinha, mas seja o melhor tirador de xerox. Porque se você trabalhar, né, e fazer uma entrega com excelência ali, você automaticamente vai ter trabalho tirando xerox, entende? E aí a sociedade, ela foi tirando o valor do trabalho ordinário. Então, hoje, o intelecto, né, a mentalidade grega nos cindiu, que trouxe essa supervalia do corpo, dos esportes, e essa supervalia da mente. Então, todo o trabalho intelectualizado, ele é muito valorizado. Mas o trabalho ordinário, que promove a vida, que todo mundo precisa, ele perdeu o valor. Não então, é valorizado. Né, o trabalho que é para fazer comida, o trabalho que é para manter as coisas em ordem, limpas, organizadas, e esse trabalho sempre tem. Então, é uma questão de mudança da mentalidade, a gente começar na gente a valorizar o trabalho ordinário. O que tem para fazer? Porque esse nunca vai faltar. Mas eu acho também, não sei se eu estou viajando, mas enquanto você falava, vieram várias coisas assim na minha mente. E, claro, a gente pode falar isso historicamente de uma história mundial, né? Mas vamos falar do Brasil, né? Por exemplo, a minha mãe. Quando a minha mãe casou, né, e os pais dela, quem eram importantes, né? Quem eram bem vistos? Eram as pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil, né, em instituições que, naquele momento, você tinha que fazer uma prova para passar, você tinha que ser inteligente para passar. Então, isso levantava o patamar, não só financeiro, da família ali, como provedor da situação, como status social. E aí, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe me falava direto, meu pai queria abrir um bar, ela falou assim, empreender no Brasil morre de fome, com esses impostos. Eu cresci ouvindo isso. Todas as vezes que eu estava insatisfeita numa empresa, que eu queria mudar, sequer passou na minha mente eu criar alguma coisa. Era sempre passar de uma empresa para outra. Então, eu acho que isso é a história, né, social aí, e financeira do nosso país e do mundo explica isso, né? Os cargos sempre estavam em cargos bons, quem estudava, quem era letrado, né? Então, existe, eu acho que um parâmetro aí de reconhecimento de valor social em cima disso desde 60 anos atrás, 70 anos atrás. E isso não mudou. E aí, quem empreende no Brasil é maluco, né? Até bem pouco tempo atrás, se falar, eu empreendo isso, é maluco, é corajoso. Por quê? Porque empreender, apesar de ser a maior parcela que segura a nossa economia, não é reconhecida. Vou trazer a fala para a Érica, porque eu acho que é muito bacana, porque nós três nos conhecemos, né? Eu e você, Renata, nos conhecemos na Sociedade Brasileira de Inovação, que hoje a Érica é uma das embaixadoras. Ela me levou, foi a Érica que me levou para a sociedade onde eu te conheci. Então, olha a cultura, né? Então, a Érica tem um grau de responsabilidade muito grande em todo esse projeto, né? Tanto que legal. que fiz questão de convidar.
Mas é isso, a mulher hoje, é claro que a gente tem que fazer essa virada de chave, mas a gente já pode ver os frutos começando a aparecer, porque a mulher, além de empreender, que é o que a gente está aqui para ajudar essa mulher empreendedora, né, a conseguir sustentar esse empreendedorismo, agora ela também já pode inovar. E a gente está ali junto com quase 3 mil mulheres buscando inovação. Então, acho que seria legal nesse momento a Erika trazer um pouco desse movimento da mulher que empreende, mas também não só empreende naquilo que é seguro, mas ela dá um passo para algo que é novo, né? Que isso é muito bacana. Eu quero que ela traga, mas eu vou juntar com a pergunta que seria para ela, que eu acho que tem tudo a ver. O que você continuaria fazendo se o dinheiro não fosse o problema? Acho que tem tudo a ver, mas agora deixei a batata quente na sua mão. Olha, guria, se assim, ó, se a ferramenta dinheiro, nós não precisássemos mais dela como a moeda de troca para a nossa sobrevivência, né? O que eu faria pelo resto da minha vida, totalmente de graça, assim, eu continuaria fazendo as palestras e ensinando as mulheres a terem autonomia financeira. Porque essa questão da autonomia financeira não é só o dinheiro, é a autonomia da decisão, é a autonomia de poder se colocar no lugar aonde nós queremos estar, entende? Então, isso é muito mais. Hoje, na sociedade, o dinheiro é a ferramenta, é o meio de transporte que nos possibilita fazer isso. Mas isso está muito associado primeiro, a nós nos conhecermos. E uma vez nos conhecendo, a gente aprende os nossos limites, né? Aprende o que é que me dá prazer, né? E às vezes isso que me dá prazer para mim é uma coisa muito simples. Tomar uma tacinha de vinho na frente da minha lareira. Eu não preciso de muito dinheiro para fazer isso, né? Ou fazer um almoço no domingo com a presença dos meus filhos. Então, eu continuaria o meu desenvolvimento, o meu autoconhecimento, porque isso vai me dar o poder de eu saber o que me faz bem e o que não me faz bem. E eu sempre procurei, assim, estar junto de pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, né? Eu sou trainer dos Segredos da Mente Milionária, e uma das coisas que eu escutei e aprendi com o T. Harv Eker, que é o autor do livro, que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas às quais você convive, né? E este foi um lema que eu trouxe para a minha vida. Então, eu aprendi que se eu fosse a pessoa mais inteligente da mesa, ali seria um lugar de declínio para mim. Então, eu sempre procuro me desafiar, estar em novas mesas às quais eu preciso estar correndo atrás para poder estar à altura, né? Para responder na média. E isso eu faço porque me motiva, me dá prazer poder compartilhar o conhecimento. E por isso que chegou um determinado a idade da vida que eu comecei a me questionar: o que eu vou fazer com tanto conhecimento, com tantos livros, com tantas especializações, né? Tecnologia, especialização em finanças, mas é muito egoísmo eu guardar isso tudo para mim. Então, dessa forma, eu compartilho em muitos grupos de empreendedorismo. Hoje eu sou conselheira do Instituto Ladies in Tech, que é um instituto que promove a liderança de mulheres na tecnologia, que é justamente um percentual muito alto ainda de homens. Então, nós preparamos as mulheres e damos a ela todo o apoio, não só técnico, mas os emocionais, para que elas possam se sustentar nessas posições, né? E participo de mulheres que inovam porque eu preciso estar sempre me oxigenando com coisas novas, para que eu não me perca, né, no ego e achar que eu sei o bastante. Então, isso é o que eu continuaria fazendo. Você já leu o livro O Ego é o Seu Inimigo? Ainda não. Porque assim, é um livro muito legal que ele conta histórias de pessoas no mundo todo e que chama a atenção o que as pessoas fizeram de errado e o que fizeram de certo, mas no lado de valores emocionais.
Então, ontem ou anteontem, eu estava lendo um capítulo que falava exatamente do que você está falando. Era uma pessoa que ela agiu a vida inteira num posicionamento de humildade, porque quando a gente sai da humildade e a gente para de acreditar que a gente precisa, que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente, o ego toma conta e você começa a ter escolhas que vão levar você para um lugar que não é bom, porque a gente passa a vida inteira aprendendo, todo mundo. Independente de se é letrado ou não, todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente. E quando a gente se coloca num lugar de superioridade, num pedestal, o nosso ego toma conta da nossa mente e a gente começa a rolar a ladeira abaixo. Então, é exatamente o que você falou. Renata, e assim, a gente aprende com as crianças. Eu aprendo com a minha assistente todos os dias, né? Não é um nível, não é porque eu não tenho faculdade, enfim, a escola, a vida é uma escola, né? Constante. E nós temos que ter a humildade para reconhecer todos esses ensinamentos que estão para nós todos os dias. Acabamos o primeiro bloco, vamos para o segundo, mas antes, com todas, não esquece, curte, comenta, compartilha esse vídeo com todas as mulheres que você conhece e que precisam entender se elas estão ou não presas, de certa forma, na coleira de ouro. Se elas precisam entender o quanto que elas podem voar e elas estão amarradas aí com amarras invisíveis. E ative o sininho para continuar recebendo encontros como esse. Juntas a gente vai mais longe. E daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco.